as my Lord, because there's something about the Spirit of Jesus that makes me... Vamos hoje para mais uma lição. Espero que aqui fora na rua a prefeitura está cortando a grama das calçadas. Espero que não atrapalhe o estudo com o barulho da rua. Mas vamos, em tudo é graça, nós vamos agradecer, deixar a prefeitura trabalhar e vamos seguir aqui com o nosso estudo. O curso A Igreja Bíblica é um curso oferecido pelo WhatsApp gratuitamente. E eu tenho me dedicado, pedido a Deus sabedoria para fazer esses cursos e compartilhar com os irmãos e através da rádio com as pessoas que não conhecem ainda a Jesus Cristo. Então, hoje nós temos a lição 10. Nós vimos 9 lições anteriores. Na lição 1, nós vimos o significado da igreja bíblica. A igreja bíblica, nós vimos na lição 1, que não são prédios, não são construções físicas, não são denominações, placas designativas, mas sim os membros integrantes do corpo de Cristo, os discípulos de Cristo, aqueles que seguem a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Na lição 2, nós vimos que a igreja bíblica ela foi planificada por Deus antes da criação do mundo, ela foi profetizada no Velho Testamento. No Novo Testamento, João Batista também a profetizou, dizendo que o reino de Deus estava próximo. Jesus Cristo mesmo profetizou e disse que ele edificaria a sua igreja, falou como o reino de Deus. Na lição 3, nós vimos que o início da igreja bíblica se deu no dia de Pentecostes. Jesus havia, antes de ser morto, crucificado e ressurgido, havia prometido ao Espírito Santo de Deus, aos apóstolos, que eles chegariam com poder e que ali surgiria a igreja bíblica. Lá em Atos 2, nós vimos a igreja bíblica surgindo. Na lição 4, nós vimos na Bíblia, né, como identificar a igreja bíblica nos dias de hoje, seguindo fielmente a sã doutrina dos apóstolos, as cartas, os evangelhos, tudo que foi escrito, inspirado pelo Espírito Santo, e que, com graças a Deus, nós temos hoje o que seguir, o que nos orientar, que é a Bíblia Sagrada. Na lição 5, nós vimos os termos utilizados por Jesus Cristo, os apóstolos e discípulos, para a igreja bíblica. Usavam igreja, o corpo de Cristo, o reino de Deus, o reino de Cristo, e várias outras designações, todas para qualificar, designar os seguidores de Jesus Cristo, os seguidores do Senhor e Salvador, são os membros, né? O local onde se reúnem, quer seja em prédio físico, construção física, quer seja em residência, quer seja em local público, é apenas o local onde a igreja se reúne. A igreja, como nós vimos na lição 1, são os membros integrantes do corpo de Cristo. Na lição 6, nós vimos como é que é a organização, como é que foi a organização da Igreja de Cristo lá no primeiro século. Na lição 7, nós vimos como é que as pessoas entravam na igreja. Após o batismo, Deus acrescentava o membro que nasceu novamente, que morreu na imersão das águas, morreu com Cristo e ressurgiu uma nova criatura, ressurgiu com Cristo, sendo integrado à igreja de Cristo, o reino de Deus, por parte de Deus, né? Deus faz essa integração. Na lição 8, nós vimos como é que é o louvor na igreja bíblica. Nós vimos quais são as fases, como é que é feito o louvor em espírito e em verdade. Na lição 9 da aula passada, nós vimos como é que é o trabalho na igreja bíblica. Nós vimos que o trabalho de edificação, o trabalho de ajudar os necessitados, o trabalho de pregar a mensagem, de levar a palavra adiante. E hoje nós veremos a unidade da igreja bíblica. Primeiramente, a desunidade na religião. A falta de unidade e as divisões são fatos lamentáveis em toda e qualquer situação de pessoas que vivem em grupo, e na igreja de Cristo não seria diferente, se isso ocorresse, pois essa falta de unidade gera divisões dentro do corpo de Cristo, ocasionando a perda de milhares de almas humanas para Deus. As religiões de hoje estão divididas e confusas, não apenas na doutrina, mas também em sua organização, louvor, obras e meta espiritual. Muitas pessoas já estão cansadas dessas divisões, as quais contradizem os mandamentos bíblicos sobre a unidade cristã. Hoje em dia, vemos os lamentáveis resultados dessa falta de unidade e das divisões nas religiões.
onde temos centenas de denominações distintas, cada qual com seu próprio nome, credo, ordenanças, organização e interesses particulares. Existem hoje as mais diversas denominações e grupos religiosos de diversas doutrinas, sendo que umas negam totalmente a Jesus Cristo, outras seguem apenas a lei de Moisés, lei dada exclusivamente ao povo judeu, descrito no Velho Testamento, e nós vimos aqui que essa lei ela atingiu sua meta, sua finalidade, ela foi o tutor até Jesus Cristo, e hoje nós estamos no Novo Testamento. O Velho Testamento nos traz muitos ensinamentos e aprendizado. Outras palavras, outras prestam louvor ao próprio Satanás e aos espíritos. Outras rejeitam o batismo por imersão, para a remissão dos pecados. E nós vimos biblicamente que o batismo é por imersão. Outras exigem o culto a outros mediadores humanos, além do próprio Cristo. Nós vimos que a autoridade única e exclusiva da Igreja de Cristo é Jesus Cristo. A igreja dele, ele comprou com seu próprio sangue. Esses grupos se organizam de maneira não encontrada na Bíblia e ensinam milhares de doutrinas contraditórias e, o pior, afirmam ser a verdadeira igreja ou uma divisão dela, sendo tudo isso condenado no Novo Testamento a respeito da igreja bíblica de Jesus Cristo. Então, qual é a verdadeira solução frente às inúmeras divisões e falta de unidade? A solução está em seguirmos fielmente o Novo Testamento no que diz respeito à unidade dentro da Igreja de Cristo, seguindo apenas a Jesus Cristo, que é a autoridade máxima e única da sua igreja. Não são pastores, não são presbíteros, não são papas, não são... É Jesus Cristo. Nós vimos que na igreja bíblica, os discípulos de Cristo são todos iguais, têm funções de acordo com os dons, mas todos seguem a Jesus Cristo e a autoridade é Jesus Cristo. Sigamos, então, apenas a Bíblia. Para que exista a verdadeira unidade bíblica, os homens têm que deixar os seus próprios ensinamentos, doutrinas, vocabulários religiosos, igrejas denominacionais, credos, para seguir apenas o contido na Bíblia Sagrada. Ao nos guiarmos única e exclusivamente pela integridade e autoridade absoluta de Jesus Cristo, descrita na Bíblia, assim poderemos ser santificados na verdade de Deus, pela qual Jesus orou, lá em João, capítulo 17, versículo 17, onde ele pede ao Pai: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E aprendemos aqui que Jesus veio ao mundo falar tudo aquilo que o Deus Pai quis que ele falasse. Quando aceitamos a Bíblia de todo o coração, acreditamos na mesma doutrina bíblica, usamos o mesmo vocabulário bíblico, trabalhamos unidos no serviço real de Jesus, e ensinamos a mesma palavra divina, e assim iremos caminhando rumo à vida eterna, em conjunto com os membros do corpo de Cristo. A unidade será muito mais simples e fácil de se obter quando nos recusamos a seguir aos homens e começarmos a seguir apenas a Jesus Cristo, através do contido em seus ensinamentos nos evangelhos e na doutrina dos apóstolos, registrada nas cartas e nos livros do Novo Testamento. A divisão é condenada por Deus. As Escrituras condenam em palavras muito claras a divisão religiosa. Segundo Provérbios, capítulo 6, versículos 16 e 19, está escrito e nos diz: há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que ele detesta. Uma delas é a testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre irmãos. Deus odeia aqueles que semeiam a discórdia, a divisão entre os irmãos. Na carta de Paulo aos Coríntios, o apóstolo Paulo nos mostra uma congregação dividida em partidos, alguns seguindo a ele, outros a Apolo e ainda outros a Cristo, cada qual homenageando ao seu próprio guia espiritual, como nós temos hoje em muitas religiões denominacionais, né?
Paulo reagiu fortemente para acabar com aquele partidarismo destruidor. Ele começou exortando. Lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10. Irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a vocês, todos vocês, que concordem uns com os outros no que falo, para que não haja divisões entre vocês. Antes, todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Paulo, em sua exortação aos irmãos em Corinto, ordenou que seguissem a única autoridade bíblica da igreja, que é Jesus Cristo. Que falassem sempre a mesma coisa, respeitando a doutrina bíblica. Que acabassem com todas as divisões na igreja. Que fossem inteiramente unidos na mesma disposição e no mesmo parecer. Paulo apresentou aos irmãos em Coríntios 3 perguntas numa passagem, lá em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 13. Ele disse: acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Foram vocês batizados em nome de Paulo? Para essas 3 perguntas, a resposta é a mesma: não. Cristo não está dividido, Paulo não foi crucificado em favor de nós, sim, Jesus Cristo, e nós fomos batizados em nome de Jesus Cristo, de Deus e do Espírito Santo. Por isso, Paulo mostrou o absurdo que é o corpo de Cristo dividido, e aos Colossenses acrescentou mais. Lá em Colossenses capítulo 1, versículos 18 a 23. Paulo diz aos irmãos que Cristo, ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. Nós, como membros da igreja, do corpo de Cristo, Cristo é o nosso cabeça. Cristo é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. A supremacia está em Cristo Jesus. Ele tem a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse a plenitude. A plenitude habita em Jesus Cristo. E por meio de Jesus Cristo, reconciliar-se consigo todas as coisas, ou seja, todos nós reconciliamos com Deus através de Jesus Cristo, tanto os que estão na terra quanto os que estão nos céus, estabelecendo paz pelo sangue derramado na cruz. Antes vocês, e no caso nós também, estávamos separados de Deus. Na mente de vocês, eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora ele, Jesus Cristo, os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante deles santos. Nós somos apresentados, nós, os discípulos de Cristo, os pertencentes ao corpo de Cristo, ao reino de Cristo, à igreja de Jesus Cristo, nós somos apresentados diante de Deus santos, graças a Jesus Cristo. Somos apresentados inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuemos alicerçados e firmes na fé, sem nos afastarmos da esperança no Evangelho, que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Por isso, a nossa missão dos discípulos de Jesus Cristo, proclamar esse Evangelho para que mais pessoas estejam reconciliados com Deus. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Em Jesus, a paz, a reconciliação e a unidade perfeita. E o próprio Cristo alertou sobre aqueles que na adoração a Deus não tinham a unidade espiritual, pois não adoravam a Deus com o coração. Jesus falou lá em Mateus capítulo 15, está registrado, versículos 8 e 9. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Não era uma adoração de espírito e em verdade de coração, né? As causas básicas da divisão. As causas da divisão nos dias de hoje são os ensinamentos, doutrinas e mandamentos que não são o bíblico, mas sim de homens que desobedecem à verdadeira sã doutrina contida na Bíblia. Por isso, devemos nos apegar única e exclusivamente ao que está escrito e contido na Bíblia, sem acrescentar nada, sem interpretar nada diferente, sem tirar nada, somente ao que está descrito na Bíblia. Nós vimos aqui nesse curso que Jesus Cristo, quando morreu e ressurgiu, deu o seu Espírito Santo de Deus aos apóstolos para que eles relembrassem todo o ensinamento de Jesus,
Não só isso, mas também que o Espírito Santo de Deus revelassem para eles tantas coisas que eles foram ensinando. Era a sã doutrina dos apóstolos. E mais tarde, alguns apóstolos e outros discípulos, servos de Deus inspirados pelo Espírito Santo, registraram todos esses ensinamentos, doutrinas contínuos da Bíblia, para que nós hoje sigamos e sejamos fiel a Jesus Cristo. Só podemos alcançar a unidade através de Jesus Cristo e sua autoridade. Jesus Cristo julgou que a unidade é tão importante na igreja dele que ele orou a Deus pedindo por ela. Ele pediu a Deus por essa unidade. Lá em João está registrado, João, o Evangelho de João, o apóstolo de João, capítulo 17, versículos 20 e 21. Minha oração não é apenas por eles, no caso os apóstolos, eu botei aqui entre parênteses. Rogo também por aqueles que não crerão, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles. Você que é membro de Cristo, graças a essa oração de Jesus Cristo, Deus já pediu por nós lá, porque nós creremos, ele pediu por nós nessa unidade, para que todos sejamos um, para que todos sejam um. Pai, como tu está em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. A unidade em Jesus Cristo, a unidade da igreja dele, é importante para que o mundo creia que Deus enviou Jesus Cristo. Cristo orou por essa unidade. Jesus orou pela unidade absoluta entre todos os seus seguidores, assim como ele e Deus são unidos, a fim de que todos creiam que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Quando seguimos a Jesus Cristo, observando fielmente o contido no Novo Testamento, não dando margem a seguir as doutrinas inventadas pelos homens, conseguimos obter a unidade dentro da igreja bíblica. Paulo, em sua carta aos Efésios, descreveu a fórmula para a unidade dentro da igreja bíblica. Lá em Efésios, capítulo 4, versículos 1 a 6, Paulo escrevendo e falando: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Há apenas uma igreja bíblica. Há apenas um corpo de Jesus Cristo. Há apenas um reino de Deus, um reino de Cristo. Jesus Cristo prometeu e edificou a sua igreja de sua propriedade comprada com seu próprio sangue. A igreja de Cristo é uma só. Ele é o cabeça, a autoridade da sua igreja. A sua doutrina está no Novo Testamento e sobre isso temos que ter a unidade. Cristo falou, registrado lá no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 18. Eu lhe digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, a igreja de Cristo, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Paulo falou aos Coríntios, capítulo 12, versículo 27. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Paulo falou aos Colossenses, capítulo 1, versículo 18. Ele, Jesus Cristo, é o cabeça do corpo que é a igreja. Conclusão, irmãos. Jesus Cristo orou a Deus e pediu pela unidade da sua igreja, ou seja, dos membros integrantes do seu corpo, a fim de que a humanidade fora da igreja pudesse, através de seus discípulos, seus membros do corpo de Cristo, da igreja de Cristo, vir a crer que Jesus é o Filho de Deus que veio ao mundo para salvar os pecadores da morte eterna, os purificando e os santificando perante Deus.
A unidade da igreja deve ser alicerçada nos ensinamentos de Jesus Cristo, contido nos evangelhos da Bíblia e na doutrina dos apóstolos, registrada nas cartas e livros do Novo Testamento. O corpo de Cristo, ou seja, a sua igreja, jamais deve seguir ensinamentos de homens, doutrinas humanas ou de denominações que falam completamente diferente do que Cristo e os apóstolos, guiados pelo Espírito Santo de Deus, ensinaram, pois toda a Escritura é inspirada por Deus. Paulo falando na sua segunda carta e última carta, antes de ser executado, a Timóteo, que toda a Escritura, toda ela na Bíblia, é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus, o discípulo de Jesus Cristo, o membro integrante do corpo de Cristo, seja apto e plenamente preparado para toda e boa obra. Chegamos ao fim da aula e hoje eu vou criar a coragem, irmãos, de trazer aqui um cântico, e aprendemos aqui nesse curso, que no Novo Testamento os irmãos cantavam louvores e hinos a Deus, a viva voz a capela, sem uso de instrumentos. E é por isso que na igreja bíblica nós cantamos louvores a Deus sem uso de instrumentos, a viva voz, seguindo fielmente o Novo Testamento, a nova aliança de Deus para com toda a humanidade. E eu me lembro de duas passagens, né? Cristo, quando instituiu a ceia, depois de realizar a ceia com seus apóstolos, eles cantaram um cântico e foram para o Monte das Oliveiras, onde mais tarde Jesus seria preso. E outra passagem também que eu vejo na segunda viagem do apóstolo Paulo junto com Silas, lá em Filipos, depois de evangelizar a Lídia, batizá-la, depois ele expulsou um Espírito Santo de uma adivinhadora, foi preso, e na prisão Paulo e Silas cantaram hinos de cânticos de louvor a Deus. Então, a minha esposa Marli, ela não tem esse dom do cântico, já peço desculpa aos irmãos aí, porque não tem muito ritmo, mas o importante é que vocês vejam a letra. E quem souber o cântico, estiver em casa ou vá assistir depois, cante comigo esse cântico de adoração a Deus, onde fala da unidade, a unidade da Igreja de Cristo, da unidade no Senhor. Então, vamos lá, irmãos. Somos um no Espírito e um no Senhor. Somos um no Espírito e um no Senhor. E rogamos que sempre haja esta união. E o mundo verá o nosso amor. Nosso amor, sim, o mundo verá o nosso amor. Amor. Numa palavra, evangelho é amor. Conte aos outros de Jesus, pois Ele é amor. Paz, 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 paz. Numa palavra, evangelho é paz. Paz que excede o conhecimento. Paz, paz, paz. Cristo, Cristo. Numa palavra, evangelho é Jesus. Ele morreu e ressurgiu. Vivo é Jesus. Vivo é Jesus. Que Deus abençoe a todos e lhes dê uma unidade em Cristo Jesus. Deus seja sempre louvado. E desculpe, irmãos, a minha falta de ritmo, mas o importante é a letra e o amor e a dedicação, esse cântico e sino ao nosso Senhor Jesus Cristo e a Deus. Amém, irmãos. Yes, my Lord, because there's something about the Spirit of Jesus that makes me love good, good.